1977. Uma condenação legítima se Jesus está vivo ou ele está morto. Num coreto em praça pública, uma voz começava a ser ouvida. Somos insignificantes, meu Pai, como um grãozinho de areia perdido na praia. 35 anos depois, a mesma voz ainda pode ser ouvida. Fale com Deus aí onde você está. E a milhões de fiéis. Há tanta gente perdida. Milhares de pastores. Quase 200 países pelo mundo. Mas como tudo isso foi possível? O que faz? Amém. O que pensa? Como age? O maior movimento de fé do Brasil. Dos morros Se você quer a nossa ajuda, você tem que procurar. aos ribeirinhos. Pode ter certeza de uma coisa, que Deus está aqui agora. Da periferia ao sertão. Vim aqui para vocês. Em meio a tufões, perseguições, abandono e extrema pobreza. O apoio espiritual não para. Do meio acadêmico a empresários e profissionais de destaque. Uma trajetória que ultrapassa fronteiras. O homem que se tornou um dos grandes líderes religiosos do mundo. Você vai sair daqui transformado por causa da ação dele na sua vida. Amém? Polêmico e admirado por milhões de pessoas. Mas como nasceu este grande movimento de fé do Brasil? A vida eu já entreguei. Quem tornou tudo isso possível? Edir Macedo nasceu no Rio de Janeiro. Tem 67 anos. Ele teve uma infância humilde, mas guardaria os valores da família para toda a vida. Antes de fundar a Igreja Universal, Edir Macedo construiu uma carreira como funcionário público. O encontro com a espiritualidade veio no fim da juventude. Edir Macedo passou a frequentar uma igreja evangélica, se interessou por teologia e estudou a fundo a Bíblia. Elas querem a tua salvação. Então, meu Senhor, venha ao encontro de cada alma, de cada coração, de cada ser que aqui está. Estava decidido a se tornar pastor. Foi nesta fase que ele conheceu Esther, a grande companheira. Os dois se casaram em 1971. Tiveram 2 filhas, Cristiane e Viviane. Mais tarde, adotaram Moisés. E foi a doença de uma das filhas que o fez perseguir no desejo de levar a palavra de Deus. Nasceu com lábio leporino, uma fissura no lábio que pode se estender para a parte interna da boca. O Senhor muda a situação daqueles que sofrem e que te invocam. A dificuldade o levou a seguir em frente com o projeto de fé. Edir Macedo abandonou a bem-sucedida carreira como funcionário público e se tornou pastor. Desde o início acreditou que a fé precisava ser racional. A crença em Deus deveria ser um exercício de inteligência. Mas onde tudo começou? Meier, Rio de Janeiro. Uma
Foi aqui nesse coreto, no Jardim do Meia, que o bispo Edir Macedo começou o seu trabalho de evangelização. Às vezes ele pregava de viva voz, outras vezes trazia uma caixa de som modesta e um microfone para poder fazer as suas pregações. E foi aqui também que ele começou a reunir os primeiros fiéis. O povo passava pelo coreto e as palavras de fé despertavam interesse. Dona Bias era uma dessas pessoas. Ela pegava um ônibus que parava na praça e a aglomeração no coreto começou a chamar a atenção. Às vezes não sabia o que era, se era evangélico, o que era, que eu não conhecia, né? Mas aquelas poucas palavras que eu consegui ouvir de dentro do ônibus já estavam me fazendo um bem. Eu sentia algo diferente dentro de mim que eu não sabia explicar, mas eu sentia. Em pouco tempo, o número de fiéis se multiplicou. O coreto ficou pequeno. Era hora da igreja ser oficialmente fundada. E neste momento, um senhor teve papel decisivo. O senhor Albino da Silva tem 89 anos de idade. Ele foi o primeiro obreiro da Igreja Universal. E essa carteirinha dele aqui, ó, de batismo, indica que ele é o membro número 2. Seu Albino encontrou uma funerária que ia fechar. Avisou o bispo Edir Macedo que o local poderia dar origem à primeira igreja. Onde hoje é este estacionamento, até 1977 era uma funerária. Esse local é conhecido também como Capelinha, porque além de funerária, servia como velório e havia uma pequena capela. Quando a funerária se mudou daqui, o bispo Edir Macedo alugou o imóvel e surgiu aqui o primeiro templo da Igreja Universal. Esta é uma foto histórica que registra um dos primeiros cultos da Igreja Universal. Desde aquela época, as palavras do jovem pastor já deixavam os templos lotados. Estes e outros detalhes estão no livro Nada a Perder, do bispo Edir Macedo, que acaba de ser lançado. É a história mais completa, jamais contada, de um dos maiores pregadores evangélicos do mundo. Experiências espirituais escritas com as suas próprias palavras. Nada a Perder, momentos de convicção que mudaram a minha vida, é o primeiro de uma série de 3 livros que vai relatar detalhes dos 35 anos da Igreja Universal. O primeiro livro da trilogia foi lançado esta semana pela editora Planeta, uma das mais conceituadas do país, e já está à venda nas melhores livrarias do Brasil. Nele, o bispo conta como foi o encontro com o Evangelho. Ó, meu Jesus. E o nascimento do maior movimento de fé do Brasil. No livro, Edir Macedo também fala sobre um dos momentos de grande superação na vida, a prisão. Quando nós chegamos aqui, estava cheia, estava lotada. Ele foi absolvido de todas as acusações. O que o senhor fazia aí durante o 11 dias? Eu li a Bíblia. Seu Albino, amigo do início da igreja, fica impressionado com a fé do bispo. Ele comentava que tinha vontade de se expandir pelo mundo inteiro, né? Do Jardim do Meia para o Brasil e o mundo. A Igreja Universal está presente em quase 200 países. Os Estados Unidos foram o ponto de partida da igreja no exterior. Há 26 anos, a Universal chegou a Nova York. Neste templo, o culto está lotado. Nós temos aqui em Nova York 8 igrejas, somente para as pessoas que falam inglês. E também temos 11 igrejas só aqui em Nova York para as pessoas que falam espanhol.
Esta foi a primeira sede da Igreja Universal no país. Hoje, já são 190 templos nos Estados Unidos. A Igreja Universal está presente em países distantes. Letônia, Rússia, Grécia, Costa do Marfim, Luxemburgo, Romênia, Jamaica. Na Inglaterra, a Igreja Universal está presente há 17 anos. Neste templo, o bispo Edir Macedo participa do culto durante uma visita. Just one word. O líder da Igreja Universal viaja por diversos países para levar o Evangelho. One idea, and that's all. A recepção do povo é sempre calorosa. Those who believe say amen. Amen. Have a Na Inglaterra, e em Portugal, como mostram essas imagens feitas na Catedral de Lisboa há menos de um mês. Quem já recebeu, levanta. Não importa o idioma e o continente. Manifester ton pouvoir e bénir toutes les personnes. What you see here? This is the book of life. If you want to say, As fronteiras não existem. Você casou para quê? Da América do Sul E se você não é feliz? É um sonho a ser conquistado. passando pela Europa Sim, que se inietato nella mente, nel corpo de questa persona. e a Ásia. No Japão, a mensagem de fé na fachada está na língua local, como de costume. Aqui no Japão, as pessoas não crescem ouvindo falar de Jesus Cristo. Explicar quem foi Jesus é a primeira missão, diz o pastor Hideaki Terauchi. Em cada cultura, o desafio de passar palavras de fé. Há 20 anos, a África do Sul recebe a Igreja Universal de braços abertos. Aqui, vir para a igreja é quase uma festa. Na África é assim, diz Odoa. A igreja é para celebrar. Por isso, colocamos nossas roupas tradicionais e festejamos. Estamos felizes. We know that it's very important we have and very important with God. São 382 templos espalhados pelo país. Só na capital, Joanesburgo, são 153. Milhares de pessoas, todas em busca de uma mensagem de esperança. Não importa o país, o continente, muito menos o nível social e cultural. Na Universal, há espaço para todos. É cada vez mais comum, aliás, a presença nos cultos de profissionais de destaque na sociedade, como médicos, dentistas e advogados. Nesta reunião, há 3 meses, profissionais liberais, empresários e executivos da indústria e do comércio participam de uma palestra com o Bispo Macedo. O médico vai operar, vai fazer uma cirurgia. Ele sabe o que está fazendo porque ele aprendeu. A desembargadora Sulamir de Almeida é uma dessas fiéis que alcançou o reconhecimento na carreira.
Há 16 anos na Universal, Sulamira tem uma vida agitada. Durante a semana, ela atua como desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho no Pará, cargo que exerce há 8 anos. Aos finais de semana, Sulamira ainda vai até Macapá, onde dá aulas de direito na universidade. O ensinamento é para o exercício da fé, da plena atividade em busca de sabedoria, de realizações pela fé. Fé é o que se vê também na vida deste homem, como revela o repórter Raul Dias Filho. No meio da forte neblina, o pastor Diego, de 26 anos, caminha acompanhado da mulher. Ele vai realizar o primeiro culto do dia no templo da Igreja Universal em Moju, cidade que fica a 110 quilômetros de Belém. E nós ligamos agora, meu Senhor, a vitória dessa pessoa na família, no casamento. Mas o nevoeiro da manhã nem se compara ao desafio que o pastor enfrenta todo dia para ir até o culto seguinte. O destino é Santa Maria do Mirindeua, uma pequena comunidade ribeirinha. A estrada que nós estamos agora, o acesso é muito difícil, porque choveu. Elas são apenas 40 quilômetros, porém nós demoramos às vezes 1 hora, 1h30, porque nós temos vários lugares que estão alagados, às vezes o carro atola, há muitos problemas mecânicos, mas mesmo assim a gente consegue chegar lá. Estradas de terra, pontes. No caminho, encontramos alguns fiéis que também seguem em direção ao culto, levam bancos de madeira nas canoas. Agora é preciso seguir de barco. O pastor Diego e a mulher caminham pelas passarelas de madeira rumo ao ponto onde estão as embarcações. Eles carregam alguns mantimentos. A caminhada é perigosa, a estrutura é muito frágil. Em alguns trechos, o caminho fica mais estreito. O pastor Diego segue com a firmeza de quem já conhece o caminho. É essa daí, você pisa bem nesse bico aí e vai embora. É preciso entrar em uma das canoas e seguir adiante. Algumas remadas e surge uma imagem que impressiona. No meio do rio, um pequeno templo da Igreja Universal do Reino de Deus. Demorei, mas cheguei. É a estrada. Os fiéis começam a chegar, todos em canoas. Agora sim, o pastor está pronto para começar a celebração. Bom dia, pessoal. Bom dia. Todos de pé? Isso, olha, presta atenção. Jesus disse que aonde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ali ele estaria presente no meio delas. A pequena construção de madeira fica lotada, um lugar simples que abriga fiéis fervorosos. Pela fé. Em nome de Jesus. Tudo foi erguido com a ajuda da comunidade. Os fiéis se dizem felizes e agradecidos. E para mim, eu me sinto feliz por uma mudança que houve na minha vida. Depois do culto, é hora de voltar para a cidade. Agora o próprio pastor é quem vai remando, uma viagem que ele repete todos os domingos. Uma vez, uma senhora perguntou pra gente se pastor tem salário. Eu posso responder agora. O nosso salário é isso daí. Nosso salário é ver essas pessoas aí felizes, né? Vendo que realmente o trabalho realmente está dando frutos na vida dessas pessoas. Não importa se seja em cima do rio, se seja no asfalto, numa estrada de terra. O mais importante é que essas pessoas venham conhecer o verdadeiro Jesus. Do Brasil para Moçambique, onde a Igreja Universal se dedica a amenizar uma tragédia, como conta a repórter Letícia Gil. Voluntários da Igreja Universal nos guiam por vielas de bairros carentes. Olá. Tá bonito? O que tá bonito? Aqui,
Muitos garotos são chefes de família. Em Moçambique, há 1.600.000 crianças órfãs. Muitos pais morreram contaminados pelo vírus da AIDS ou abandonaram os filhos. Eles moram logo aqui. Sim, sim. Prince, 14 anos. Aparício, 11. Cândida, 8 anos. Fernando, 5. O pai morreu. A mãe saiu de casa. Como é que você cuida deles? Eu chegaram a tomar banho, mando para tomar banho. Os 4 irmãos vivem sem a companhia de nenhum adulto neste cômodo. Há apenas uma cama, poucas roupas e um canto improvisado para preparar as refeições. São eles que cozinham. Assim como o Prince, o comportamento de Aparício revela um menino que amadureceu antes do tempo. Olha, repare só, o Fernando estava mexendo aqui no equipamento da nossa câmera e o Aparício logo chamou a atenção. Você não gostou do que ele fez? Não. Por quê? Estranho. A mãe deixou a casa há pelo menos 2 anos e não apareceu mais. Onde é que está sua mãe? Tem a casa do marido, no outro lado. Casa do marido? E por que vocês não vivem com ela? Não sei. Quem deixou vocês aqui? A minha mãe. Aparício tenta ser forte, mas é apenas uma criança. Ele chora ao lembrar dos pais. O garoto não segura as lágrimas e a pequena Cândida, de 8 anos, faz um pedido. Aparício. O que você falou pro seu irmão? Pra ele limpar a lágrima. Tem algum brinquedo? Vocês têm algum brinquedo? Não, sei. Qual? Esse aqui. Esse aqui? Vamos pegar? É uma arma. É o único brinquedo que vocês têm? Exato. É seu? É sua essa arma? Tem uma equipe lá fora que está esperando para entregar algumas coisas para vocês. Vamos até lá para ver? Voluntários da Igreja Universal trouxeram comida e brinquedos. Que isso aí? Você tem alguma boneca? É a primeira boneca? Mas já tem uma, você quer outra, Cândida? Outra? 2 bonecas? As crianças levam as sacolas para dentro de casa. É fácil notar a felicidade. Cândida ganha a primeira boneca da vida. E quando pergunto qual será o nome, a resposta é surpreendente. Qual é? Mãe. Do outro lado da cidade, Daniel e Cacilda também vivem sem os pais, que ficaram doentes e morreram. O principal apoio vem da vizinha e das doações, como a da Igreja Universal. Leva a boneca, tá aqui. E depois de fazer isso hoje, como é que você tá? Bom, um pouco aliviado, mas não 100%, tem umas coisas que eu vi aqui que eles vão precisar ainda mais de uma ajuda. Você sente falta de alguma coisa? Sim. Do que você sente falta? Da minha mãe e meu pai. É? Sim. Você gostaria que eles estivessem aqui? Sim. E você gostaria que eles fizessem o que pra você? Carinho. O menino demonstra uma força de gente grande.
arruma a casa, prepara as refeições, cuida da irmã e diz que quer ter 4 filhos. E como você vai ser para os seus filhos? Você vai ser como? Vai ser para eles? Você vai dar com muito carinho para eles? Sim. É? Meu amor. O trabalho dos voluntários da Igreja Universal não fica restrito às comunidades. Também chega aos hospitais da capital de Moçambique, Maputo. O grupo fantasiado está pronto para levar carinho aos doentes. Hoje, a visita será para crianças. Levar um pouco de alegria, né, às crianças e mais do que isso, fé e esperança para os pais, né, para as mães. De longe, já é possível ouvir a festa. A alegria invade os leitos do hospital. As crianças doentes abrem um sorriso. Recebem orações, mensagens positivas. Amém? O hospital também recebe doações. Vai ajudar as crianças, né? Obrigada. Isto vai ser distribuído para as crianças, principalmente nos setores onde temos crianças mais pequenas. Muitas crianças do hospital estão com problemas sérios de saúde. Nesta tarde, no meio de tantos semblantes entristecidos, o gesto simples fez a diferença. E fazem esse trabalho muito bom, muito bonito, porque eles incutem nas pessoas a questão de autoestima, valores morais. O pastor Marcos anima as crianças e também leva as palavras do Evangelho para o povo nos cultos. Diga, meu Deus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Ele vive há 11 anos em Moçambique com a mulher. Retornaram apenas uma vez para o Brasil. Por isso, preparamos uma surpresa. Uma mensagem dos parentes. No momento oportuno, quando Deus fala assim, é a hora, a gente aguarda vocês. Só não faça surpresa, porque o coração não vai aguentar, não. O casal se emociona ao ouvir o recado. Para os dois, o aniversário da igreja é mais do que especial. Hoje é uma segunda-feira, 9 de julho de 2012. Como estampam os jornais do dia, você pode ver aqui na data. E exatos 35 anos, no Rio de Janeiro, a 9.192 quilômetros daqui, nascia um dos maiores movimentos de fé do Brasil, a Igreja Universal. Este templo em Moçambique fica lotado toda semana. A cerimônia tem muitas tradições locais, música, dança. Alguns passos parecem ensaiados. São 10.000 pessoas no culto. É tanta gente que algumas pessoas acompanham do estacionamento. A transformação, a mudança, e essa tem sido a razão pela qual essa enchente, esse volume tão grande de pessoas. A igreja não está presente apenas na capital, também chega a tribos. Nosso próximo destino é a província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Na região, encontramos uma igreja lotada. Mas quem são essas pessoas que chamam a atenção? Repare nas roupas, nos acessórios. Estamos no território dos Macondes, uma tribo que resiste ao tempo. Depois do culto, o cenário do lado de fora ganha um ritmo diferente.
lábios furados, ornamentos, tatuagens. As tradições são mantidas com orgulho. A Igreja Universal do Reino de Deus abre as portas, nem procura saber que tipo de cultura esta ou aquela pessoa portanto está seguindo. Desde que ouça a palavra do Senhor, desde que pratique a palavra do Senhor, desde que aceite o Senhor Jesus, o Jesus Cristo como seu Senhor. A fé dos Macondes se estende para outras tribos africanas, como os Maasai. Na Tanzânia, durante este culto da Igreja Universal, este grupo despertou a nossa curiosidade. Cabelos raspados, orelhas alargadas, um figurino diferente. A Igreja Universal respeita as culturas locais e abre as portas para quem se interessar. Mamalé explica como conheceu a Igreja Universal. Eu vi um panfleto e me interessei. Na igreja, as pessoas me acolheram, deram atenção e minha vida mudou, diz a senhora da tribo Maconde. Partimos levando lembranças e a certeza de que até nas mais remotas tribos do planeta, a mensagem de fé está presente. Mensagem que chega até onde poucos se arriscam a entrar, como nesta comunidade no interior de São Paulo, em que pessoas que tiveram hanseníase, mais conhecida como lepra, recebem ajuda dos fiéis. A igreja fica lotada. Este homem está internado há 2 anos. Obreiros o acompanham até o culto. É bom a gente sair um pouquinho, né? Depois das orações, ele volta com mais esperança para o hospital. Ele participou da reunião e um voluntário vai levá-lo até o pavilhão, onde ele fica internado, onde ele recebe os cuidados médicos. Uma das voluntárias é a dona Isolina. Ela é uma fiel da Igreja Universal. Teve hanseníase, ficou curada, voltou para a família e faz questão de ajudar quem ainda está necessitado. E é por causa do sofrimento que a senhora passou que hoje a senhora faz esse trabalho de voluntário? Para ajudar os outros? Essa é a ideia. Para passar para eles o que eu já sofri, né? Então, e hoje em dia, graças a Deus, não sofro mais, né? São pessoas que dedicam algumas horas do dia para outras que precisam apenas de uma palavra de conforto. Palavra que atravessa o oceano em busca dos excluídos. Estamos no início da estação das chuvas nas Filipinas. É a época dos tufões, quando a população fica mais vulnerável às catástrofes naturais. Mostra um homem sendo arrastado durante o tufão Quetzal, Filipinas, em 2009. Quase 20 tufões castigam essa região da Ásia todos os anos. As imagens das ondas invadindo as avenidas da capital Manila lembram um tsunami. Uma calamidade. Depois da passagem do tufão, a Igreja Universal socorreu a população. Isso foi no sábado à noite. No domingo pela manhã nos mobilizamos. No domingo à tarde já fizemos uma grande distribuição de alimentos e roupas nas comunidades carentes. Dona Josefa conta que a Igreja Universal foi a única que veio ajudar. Trouxe alimentos, roupas e abrigou a família nas instalações da própria igreja por alguns dias. Uma coisa que nós aprendemos com o Bispo Macedo é que se Deus ele é por nós, quem será contra nós? É uma fé que já contagiou muita gente aqui nas Filipinas. O homem que vemos agora saindo de um carro importado é o engenheiro Pompolino. Ele veio supervisionar a construção de uma casa de 500 metros quadrados.
E esse é apenas um dos 20 projetos que ele está tocando nas Filipinas. O negócio dele vai bem. Ele tem 20 obras em andamento, 350 funcionários. Pompolino diz que mudou o rumo de sua vida depois que entendeu os ensinamentos da igreja. A casa do engenheiro é muito bonita e moderna. Tem 2 pisos. No primeiro fica a sala, uma cozinha americana, o pátio e uma garagem com espaço para 2 carros. No segundo piso, câmeras de segurança, uma suíte com direito à banheira e outros 2 quartos. O conforto é evidente, mas Teresa, que entrou na Universal antes do marido, diz que tudo isso é secundário na vida deles. O que realmente importa é a fé. The most important thing is salvation. Os jipes foram abandonados pelos norte-americanos depois da Segunda Guerra Mundial, quando eles foram embora, e eles adaptaram, alongaram a cabine e hoje eles servem de meio de transporte. E são nesses veículos que a maioria dos fiéis chegam para as reuniões, para os cultos aqui na Igreja Universal. Eles vão meio espremidinho aqui, mas dá tudo certo. A igreja não demora a encher. E no meio do culto lá estão eles, o engenheiro Pompolino e a esposa Teresa. Cantam, oram, uma festa para comemorar a fé que nasceu no Brasil e chegou até o outro lado do mundo. De volta ao Brasil, onde a igreja investe em diversos projetos sociais. Para combater o consumo de drogas, a Universal criou o Força Jovem. À noite, distribuição de comida. De dia, uma palavra de carinho. Se você quer a nossa ajuda, você tem que procurar também querer essa ajuda. Entendeu? Você está falando o que quer, mas você tem que ir lá também. Ir lá também faz uma parte. Para Júlio, os muros da igreja não são um limite. Qualquer lugar serve para transmitir uma palavra de esperança. Aí, pé, pô. Obrigado. Obrigado. Valeu, mano. Abraço, hein? Abraço pra você, valeu? Tem que querer, né? É, tem que querer. Vamos trazer um abraço, tá? Fica com Deus, gente. Tchau. Tchau. Nos últimos 8 anos, mais de 2 milhões de jovens foram atendidos através dos programas sociais do Força Jovem. Força Jovem também promove cursos profissionalizantes e de alfabetização, alguns em salas dos próprios templos. E a data base da tua categoria é quando você vai receber o teu reajuste de salário? Aqui, essa aula é de... Departamento pessoal. Departamento pessoal. Isso. Aqui se ensina tudo, cálculo de fundo de garantia, de INSS, Isso. desconto, direito do Isso. trabalhador. Isso. O que a senhora estava explicando agora, por exemplo? Rescisão. Rescisão. Isso. Nemes descobriu o projeto Jovem Nota 10, fez o cursinho e finalmente conseguiu entrar na faculdade. Ela, de estudante dos cursinhos, ela se transformou numa professora, é isso? É isso. Então vai dar sua aula, professora, vai lá. Boa noite, Jovem Nota 10! Você é obstinada. Sim. Quer dizer, nada, não desiste. Não, não desisto. Quem é meu aluno sabe disso. Eu Mas desisto. está difícil, está quase impossível. Não, não Desista, existe. Nemes. Não, não existe isso. Não desiste. Desistência não faz parte do meu dicionário. Não faz parte. Não, desistir não faz parte. Ah. É perseverar? Sempre. Desistir? Nunca! Desistir jamais foi o que os moradores de Irecê, na Bahia, também aprenderam com a igreja. Na fazenda Nova Canaã, mantida pelo Instituto Ressoar da Universal, 600 crianças passam o dia estudando, brincando e praticando esporte. Um verdadeiro oásis numa região tão castigada pela seca. Esta é Dona Telma antes da fazenda Nova Canaã existir. Uma mulher que sofria com a seca e estava desesperada para salvar a família.
7 filhos, chorando com fome. Amanhece o dia com fome, não tem nada para dar meus filhos. E eu também com fome. Eu só imagino isso, de matar que fica mais melhor. Porque se eu matar, para mim fica mais melhor, por causa que ele fica sofrendo o tanto que ele vem sofrendo. 13 anos depois, esta é Dona Thelma. Aqui vocês encontraram trabalho? Com certeza, encontramos trabalho, escola. Casa para morar? Casa para morar. E a escola para eles, com certeza. Graças a Deus, não tenho nem como agradecer eles. É uma verdadeira cidade onde tudo é gratuito. Desde a fundação foram investidos 60 milhões de reais. Os números impressionam. 165 mil uniformes distribuídos. 5 milhões e meio de pães produzidos. Mais de 2 milhões de refeições servidas. E ninguém brinca com saúde. Foram realizadas 20 mil consultas médicas e odontológicas. Os remédios são distribuídos e até óculos são comprados para quem tem problemas na visão. O transporte também é oferecido. A criança volta aos braços dos pais com banho tomado, alimentada e com pãezinhos para o jantar. Posso entrar um pouquinho? Dá licença, Roberto. O banheiro da casa foi construído com a ajuda da Nova Canaã. A preocupação é com o bem-estar também em casa. A família é humilde, mas se enche de orgulho ao ver que a filha tem a oportunidade de estudo. Ela vai para lá e eu estou despreocupada, porque tá lá, né? Tá com todo o cuidado do mundo. É esse mesmo cuidado que inspira o trabalho da Igreja Universal nos presídios de todo o Brasil. Só no estado de São Paulo, 2.500 obreiros visitam 150 unidades prisionais todas as semanas. 10 anos da minha vida nas drogas e do crime. A Fundação Casa, que abriga menores infratores, também recebe a visita de pastores. Para estreitar a comunicação entre os presos e suas famílias, a Igreja Universal mantém um programa de rádio. É a Rede Aleluia. Mais uma edição do Momento do Presidiário. O programa transmite as mensagens da família para todos os presos e, assim, conforta os dois lados separados por essas grades. Se Deus quiser, não vai demorar, ele está voltando para casa, ele sabe disso, ele tem fé em Deus. A visão que antes se restringia ao espaço da cela, agora ganhou um novo horizonte. Mensagem que também motiva um brasileiro em outro continente. Ele dedica a vida a combater a matança de albinos na Tanzânia. A discriminação é muito intensa porque eles são tidos por muito como pessoas que não merecem respeito. Falando um português assim bem prático, muitos são tratados como animais até. A situação mobilizou a Igreja Universal do Reino de Deus. Acompanhamos pastores e voluntários em visitas a albinos. Zainabu tem 30 anos. Cria sozinha 3 filhas. A mais velha, assim como a mãe, é negra. As menores nasceram albinas. E eles vieram morar aqui para tentar se proteger. Numa outra região, só que 3 vezes homens tentaram invadir a casa deles para atacar as crianças. O ataque havia partido de quem ela menos esperava. Dá para perceber que é até difícil para ela poder falar. Fala bem devagar, semblante bem triste, porque ela está dizendo aqui que é muito ruim para ela sente muito mal em falar sobre esse assunto, porque o pai das crianças tentou matar os próprios filhos. A crueldade é impulsionada por uma superstição. Os criminosos vendem as partes do corpo dos albinos para curandeiros. Eles acreditam que elas vão trazer saúde, sorte e riqueza. Desde 2006, foram registrados 67 ataques. 56 terminaram em assassinatos. Mas esse número pode ser bem maior.
Mas hoje é um dia diferente. As doações da Igreja Universal vão ser importantes. O semblante triste dá lugar a um sorriso tímido. As crianças ganham presentes, ficam entusiasmadas. Zainabu observa a alegria das filhas e parece não acreditar. Um senso de humanidade é mínimo, é zero. Eles prezam mais o dinheiro do que o próprio ser humano. Então esse é o trabalho da igreja, levar a consciência de que a vida vale mais do que o dinheiro. Que o ser humano é maior do que tudo. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. A maior população albina está na África. Só na Tanzânia são 170 mil. A expectativa de vida dos albinos aqui é de 35 anos. A falta de informação e a pobreza prejudicam ainda mais a saúde deles. As situações dramáticas estão espalhadas por todo o país. Percorremos ao lado dos pastores e voluntários 400 quilômetros rumo ao norte. As histórias assustam. Hannah, de 20 anos, vive nesta casa simples. Hannah tem câncer de pele em estágio avançado. Fica sempre com o rosto coberto. Precisa da ajuda do outro irmão. A situação é delicada. Ela teria que ir ao hospital, mas não vai. Bom, ela deveria tomar um remédio hoje, mas acabou. E ela está esperando alguém trazer o remédio para ela amanhã. O auxílio da Igreja Universal chegou em uma boa hora. Bom, vocês trouxeram aqui algumas roupas, trouxeram alimentos, material de higiene pessoal. Eles receberam alguns donativos. E vocês, o que vocês ganham com isso, quando vocês doam? Nós ganhamos, na verdade, a satisfação de vê-los sendo ajudados. O pastor Marcos, que nos acompanhou na visita aos albinos, vive na África há 14 anos. O longo tempo fora do Brasil deixou saudades. Ele lembra com carinho da mãe, que já é falecida. Meu filho, a saudade é muito grande, mas eu sou a mãe mais feliz do mundo. Eu me despeço com muita saudade. Um forte abraço, sua mãe. Ao ler uma carta enviada pela mãe, o pastor Marcos se emociona. Ele vai à cozinha tomar um copo d'água. O silêncio tenta segurar o choro. Emoção de quem doou um rim para a mãe estava longe quando ela morreu. O pastor Marcos dedica a vida para ajudar outras pessoas. Mas o que move esses pastores? Que fé é essa capaz de suportar tantas adversidades sem desistir? Para o bispo Edir Macedo, a resposta para tanta perseverança está na chamada fé racional, ou fé inteligente, ou seja, uma fé capaz de pensar, julgar, avaliar e entender. E precisamos tanto de ti, meu Senhor. Segundo o bispo, somente a fé que caminha junto com a razão pode suportar os momentos de angústia e seguir em frente. Os ensinamentos desta crença estão no primeiro livro de memórias do bispo Edir Macedo, lançado nesta semana. Estamos agora na Índia, país com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes e 30 milhões de deuses. Aqui os cristãos são perseguidos. Por isso, foi preciso coragem da Igreja Universal para organizar este batismo coletivo numa praia em Chennai.
Por fora, não parecem diferentes de outros indianos, mas muita coisa vai mudar por dentro. No lugar de todos aqueles deuses, elas passam, a partir de hoje, a se ajoelhar apenas para um. Nós estamos numa praia na Baía de Bengala, no Oceano Índico, e neste momento, 130 pessoas serão convertidas, serão batizadas. A maioria era de religião hindu. Jovens, homens, mulheres, pessoas idosas, todos enfrentam o mar bravio. Os pastores aproveitam o balanço das ondas para fazer o batismo. A partir de agora, são cristãos. O que fizeram antes disso ficou para trás. Foi levado e lavado pelas águas. Por aqui, seguir uma crença diferente significa correr riscos. Eu gostaria de estar entrevistando a senhora na sua casa, mas estamos entrevistando a senhora num outro local. Por que não posso entrevistá-la na sua casa? Esther explica que se a família souber que ela deu entrevista, a vida dela corre perigo. Mesmo na frente das crianças, é arriscado se confessar um seguidor de Jesus. Em 2001, Esther se converteu ao cristianismo. Encontrou na Igreja Universal o apoio para reconstruir sua vida. O marido de Esther cometeu um ato bárbaro. Durante uma discussão em casa, embriagado, ele espancou a mulher. Depois, jogou querosene no corpo dela e acendeu um cigarro. 80% do corpo foram queimados. Perto dali, o pastor Satish Kumar se prepara para uma longa viagem. Ele vai cruzar o país para inaugurar uma nova sede da igreja em Mumbai. Satish sabe das dificuldades que esperam por ele. Desde que se converteu, enfrenta o preconceito da família e dos amigos. Everybody knows India is a Hindu. Explica que é uma luta diária. As pessoas insultam, dizem palavras que machucam. Se não é fácil ser cristão na Índia, imagine ser pastor. Traditions. Nós estamos em Mumbai, a maior cidade da Índia e a segunda maior cidade do mundo. E o pastor Satish está chegando para desbravar essa metrópole. Nós vamos acompanhá-lo para entender como surge uma nova igreja universal. Todos os dias, 14 milhões de pessoas circulam por Mumbai. Aqui também predomina o hinduísmo. São centenas de templos espalhados pela cidade. Construções grandiosas, monumentais. Luxo e miséria dividem a mesma avenida. Quando passamos pelo mercado, a poucos passos do nosso destino, eis que um personagem inusitado cruza nosso caminho. A cena parece ficção. Por entre as barracas, surge um elefante. Passeia tranquilamente pelas vielas. Um dos deuses do hinduísmo é Ganesh e é representado por um elefante. É aqui, no meio do formigueiro de Mumbai, que será inaugurada a igreja. A sede será no primeiro andar de uma casa. Satish é o primeiro a entrar. Vejam que ousadia. Nós estamos no primeiro andar. No piso térreo tem um templo hindu e neste momento, lá embaixo, está acontecendo uma cerimônia. Se lá fora os cristãos precisam manter a fé em segredo, entre as quatro paredes deste imóvel, a convivência deles com os hindus, pelo menos até agora, é pacífica. Nós percebemos que são muitos desafios para surgir, para implantar uma nova igreja aqui em Mumbai. Pastor, vai ser fácil. 70%, I can say even 80% of people is Hindu. Satish diz que levar a fé às pessoas é tarefa difícil. É preciso lutar contra uma série de preconceitos. Like 13% something. In the name of His Son, our Lord Jesus, I believe because you are here. But at
assim, com a ajuda de pessoas como Esther e Sadishi, que a Universal chega cada vez mais longe, atravessa oceanos e conquista novos continentes. Depois de 35 anos, a Igreja Universal agora se prepara para um capítulo especial de sua história. Daqui a 2 anos, o mundo irá conhecer o Templo de Salomão. Porque tem casa que a gente constrói e não pode mais entrar. Eu já trabalhei, já fiz muita casa aqui em São Paulo, trabalhei muitas obras aqui em São Paulo, mas hoje eu não posso entrar, né? Eu não posso entrar, mas essa casa é especial. É uma casa que eu estou construindo e eu vou poder entrar. A grandiosidade desse templo, pelo tamanho, até por conta da necessidade, eu acho que assim, mais do que nunca ele se torna único e não vai ter outro. Tá vendo o Templo de Salomão? Eu contribuí com um pouquinho. Um pouquinho eu contribuí. Umas 4 vezes eu vim aqui, né? Mas insistindo querer. Eu falei, eu vou entrar aqui. Vim a primeira vez, nada. Vim a segunda, nada. Falei, Deus, eu quero trabalhar na sua obra. Eu quero tanto trabalhar ali como fazer a sua obra. Eu quero estar ali, é o meu sonho. Aí vim a terceira vez. Aí eu vim na 4ª vez. Aí quando eu cheguei em casa, houve um resultado. Tudo que eu queria, eu plantei e hoje eu estou colhendo de estar aqui. Não só estar aqui realizando um grande sonho meu é esse. Seja nem que for a última da minha vida, mas esse aqui é a última mesmo. Porque eu acho que não vai ter outro igual a esse. O sonho de Jorge é construir o Templo de Salomão. Ele faz parte de uma engrenagem complexa. Máquinas e homens trabalham dia e noite. O movimento não para. O imenso terreno vazio começa a ser preenchido. Pilares gigantes riscam o céu. Estamos diante de uma obra única. O lugar escolhido é o Brás, bairro que fica no coração da cidade de São Paulo. Aqui a ideia saiu do papel para se tornar realidade. Uma mega construção que vai mudar para sempre a cara do bairro. Toda a nossa equipe pensou um gradil a toda a volta, que isso já, na verdade, não vai ser mais utilizado, porque a própria direção da igreja, visando justamente não só o fiel, mas todas as pessoas que possam se achegar e conhecer e realmente tocar no templo. E, na verdade, vamos ter um grande platô. O templo aqui ele vai ficar como se fosse realmente um monumento no qual todas as pessoas possam chegar, tocar, conhecer, entrar e ver toda essa beleza monumental. Paulo e Érica Godoy acreditaram no sonho da construção do Templo de Salomão desde o início. Eles abraçaram a ideia com entusiasmo e sempre contribuem para que a obra siga em ritmo acelerado. Se tem uma coisa que eu tenho vontade de fazer é abraçar uma coluna.
Um ano atrás nós víamos ele na terra, em chão batido ainda. E realmente a construção já está muito avançada. Mas as coisas que vêm de Deus, a gente sempre espera o máximo. E é isso que a gente está vendo aqui, o máximo da construção, de rapidez. É fantástico. Do tempo que a gente chegou aqui, alguns minutos para trás, a gente já vê que está diferente. Já tem paredes que estavam numa altura, já estão maior, já deslocamento de material, é muito rápido, em minutos a gente consegue visualizar. Poxa, eu achei que eu conseguia abraçar. Quando a gente assiste sobre o templo nas imagens 3D, a gente vê a perspectiva das pessoas em relação ao templo já terminado. Hoje, olhando, o templo não está nem na metade e a gente já vê as pessoas pequenininhas lá em cima. Isso é lindo demais. Para sustentar esses gigantes, nada mais importante do que uma base firme e sólida. Este aqui é o início da colocação das formas. Os planos, essas plantas do templo, do primeiro templo, ela está descrita na Bíblia através das medidas que eles usavam antigamente, que eram côvados. Então, que medidas eram essas? Côvados, na verdade, era a medida do cotovelo até a ponta do dedo. Isso tinha uma variante em torno de 48 centímetros. Então, ao se comparar com o templo que foi feito, a gente consegue chegar a uma proporção que é infinitamente menor do que a gente tem aqui. E o templo, antigamente, na verdade, só quem tinha acesso ao templo eram o sacerdote e o sumo sacerdote. E a ideia da direção da igreja é que as pessoas possam realmente visitar esse templo. Ou seja, as pessoas que não tiveram a oportunidade de Israel, nós estamos trazendo Israel para o Brasil, onde as pessoas vão poder realmente entrar e ver toda essa magnitude. Do coreto do Meyer e da antiga funerária, se Jesus está vivo ou ele está morto, ao Templo de Salomão. 35 anos de uma jornada de crença e esperança pelo mundo todo. O idioma muda, mas a mensagem de fé, como a própria igreja, é universal.